Me chama a atenção, e de certa maneira a gente já tratou dessa preocupação outras vezes, mas ela acaba voltando pela maneira como Brasília responde, como Brasília reage. O Brasil tem uma agenda que não muda. A gente pode dizer que isso é bom e que isso é ruim. A agenda não muda é bom porque significa que os problemas estão listados, são conhecidos, tem um foco, digamos assim, de quais são os problemas e tal. A agenda não muda é ruim, significa que a gente não consegue baixar essa lista. A gente não baixa essa lista. A gente não vai ticando e eliminando. A gente consegue eliminar os problemas numa velocidade muito pequena. Então, poxa vida, ficou reforma da Previdência um tempão na lista e demorou para sair, mas demorou governos e governos para sair. Agora a gente tem as reformas de sempre, entre as quais a mais importante delas, neste momento, que é a reforma tributária. Aí você vai olhar a lista de desafios que hoje o governo está discutindo com o Congresso Nacional, e é um conjunto de medidas provisórias, Fábio, que não são medidas provisórias que transformam o Brasil. Olha só o que a gente está discutindo nesse momento. A gente está discutindo regras fiscais. Vamos combinar? Regras fiscais não são um projeto de governo. Regras fiscais são as condições estabelecidas para que, a partir daí, você possa fazer os programas de governo. Então, elas não são programa de governo. Medida provisória que está sendo discutida no Congresso, aliás, que tem que ser discutida no Congresso, que está parada lá. A reorganização da esplanada dos ministérios. Vê se faz sentido, Fábio, que um dos desafios do governo é conseguir mobilizar o Congresso e as forças políticas para que os ministérios que já estão distribuídos fiquem como estão. Porque o governo pegou com um certo número de ministérios, aumentou brutalmente o número de ministérios, e aí agora precisa garantir que essa estrutura seja confirmada em lei. Para virar lei, tem que pegar a medida provisória e converter em lei. O governo baixa uma medida provisória, distribui os cargos, bota todo mundo para trabalhar nos ministérios novos. A gente se acostuma com os nomes dos ministérios, mas se não passar a medida provisória, Fábio, caducou, tem que desfazer tudo. Olha que loucura. Então está lá uma medida provisória sendo discutida, aliás, não está sendo discutida para isso. Bolsa Família, voltou o Bolsa Família por medida provisória. Voltou Minha Casa Minha Vida por medida provisória. Como é que faz um negócio desse? Por medida provisória, você está fazendo um Brasil por medida provisória, e como é que está a construção para transformar as medidas provisórias em lei? Está uma desconstrução. Porque, de um lado, a gente está acompanhando, e aí vem a questão que eu retomo, que é temos uma agenda de Brasil para transformar, e a estrutura política brasileira, os políticos brasileiros, os poderes brasileiros, parece que não estão olhando para a necessidade de ultrapassar a arrebentação, que são essas medidas provisórias, as discussões que não têm importância, para daí então entrar nas discussões que têm importância. Como pode o presidente da Câmara e o presidente do Senado até agora, e olha quantas vezes você, Fábio, noticiou que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco não se entendiam a respeito da tramitação das medidas provisórias. Pois eles não entraram num acordo até agora. Eles entraram num acordo para que as medidas provisórias a que me referi tramitem pelo jeito tradicional para não parar o país. Mas há uma discussão que até a pandemia tramitava a medida provisória numa comissão envolvendo senadores e deputados e uma comissão paritária, 12, depois ia para a Câmara, depois ia para o Senado. Era assim que funcionava antes da pandemia. Para acabar com as comissões, para evitar e para dar agilidade na pandemia, mudaram a tramitação, começava pela Câmara e ia para o Senado. Agora acabou a pandemia, vamos voltar à tramitação original. Aí o Arthur Lira não quis e não quer. E está teimando. E o Rodrigo Pacheco está querendo usar o livrinho. O livrinho autoriza a volta que era antes. E está dando essa discussão entre eles e continua e não parou. E o governo não consegue resolver isso, não consegue azeitar, não consegue conduzir. E da mesma forma que tem uma briga entre o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que vamos combinar, presidente da Câmara e presidente do Senado, discutindo esse tipo de coisa, chega a ser da vergonha alheia. Mas também tem no governo uma discussão sobre como resolver esse problema. Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, ele propõe, por exemplo,
que algumas medidas provisórias sejam convertidas em projeto de lei para tramitar de uma maneira tradicional e não enfrentar esse impasse entre Câmara e Senado. Aí ele foi desautorizado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizendo que não é esse o caminho, que não é essa a orientação que a gente quer. A gente quem? A gente é ele, né? Porque não tem um agente. Então, você também tem uma eletricidade entre o ministro das Relações Institucionais, puxa vida, é das Relações Institucionais, ele tem que negociar com o Congresso Nacional, e o ministro da Casa Civil, que é muito poderoso. No primeiro governo Lula, era o Zé Dirceu que estava ali, e o Zé Dirceu disputava espaço com o Antônio Palocci, que era o ministro da Fazenda. Agora, de novo, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, disputa espaço com o Fernando Haddad e disputa com os outros. Todos querem dar uma pancadinha no ministro da Casa Civil. E a gente vai olhando, portanto, o processo político e vai vendo como esse começo para azeitar com o Congresso está sendo desafiador. Você não tem no governo, o governo não conseguiu construir uma maioria confortável na Câmara dos Deputados. Pela soma dos votos possíveis hoje, se fala entre 200 e 250 deputados. Obviamente, o 250 é o número dos mais entusiasmados, 200 é dos mais conservadores, mas o governo precisaria, para a maioria simples, 257 votos, pensando que o plenário está todo cheio, 257 votos. E para uma emenda constitucional, 308 votos. Não tem. O Arthur Lira já tinha dado entrevista dizendo que o governo não tem. No Senado, a situação é um pouquinho mais confortável. O governo teria 45 dos 81 votos. Mas é um problema de negociação que está mal parada. Por exemplo, a União Brasil, que é um partido que tem 3 ministros, está reclamando que a sua bancada, são 59 deputados, não conseguem ter as demandas atendidas. Eles estão reclamando, que os caras já têm 3 ministérios, estão reclamando do governo. Está uma coisa muito, muito confusa e mal parada. A gente tem que superar essas dificuldades, e a gente tem que olhar para isso que eu estou falando, para a gente poder superar as dificuldades para o Brasil andar. Tem um projeto que está tramitando, a velocidade dele a gente vai acompanhar com o tempo. O relator dele é o Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, e ele promete apresentar o texto preliminar da reforma tributária no dia 11 de abril. Nós estamos no dia 4 de abril. Então ele promete que no dia 11 de abril ele vai apresentar. Seria na semana que vem, né? Semana que vem. Ele apresentaria o texto preliminar. Esse texto preliminar conteria aquilo que ele entende que é o consenso em torno das propostas de reforma tributária. Muito bem-vindo. Tomara que isso aconteça e que a partir da semana que vem a gente consiga discutir a reforma tributária, uma coisa mais concreta, porque esse tipo de discussão que a gente está fazendo agora é uma discussão que chega a ser triste, chega a ser desanimadora. O que interessa é a reforma tributária, são essas transformações. Regra fiscal e essas outras que eu estou falando, a estrutura da esplanada, isso não tem importância, tem que existir, mas é uma coisa muito, muito frágil. E a gente vê que hoje no Congresso existe uma luta pelo poder individual, que é o Arthur Lira, travando uma batalha contra o Rodrigo Pacheco, travando inclusive uma batalha contra um grupo de partidos que montou um bloco, né, o MDB, o PSD, o PSC, o Podemos e o Republicanos, que montaram um bloco de 142 deputados para dar uma ferrada no centrão do Arthur Lira. Inclusive o Republicanos era do centrão e sai do centrão, o centrão fica só o PP e o PL. E o PP do Arthur Lira, sentindo que perdeu o poder, e aí por isso que eu digo que é a luta pelo poder individual, ele está tendo conversas com a União Brasil, com o PSDB, com PSB, até com o PDT. Ele está conversando, ele está achando que dá para formar um bloco com mais de 160 deputados, ou seja, ele ultrapassaria esse outro blocão. E aí o PL ficaria isolado, o Partido do Presidente da República ficaria isolado. Então tem uma luta pelo poder individual e também pelo poder coletivo, porque a hora que você pega e monta um bloco, MDB, PSD, PSC, Podemos e Republicanos, você tem 142 deputados, você passa a ter um poder coletivo para apresentar suas propostas, para você poder fazer tramitar as emendas, que, e lamentavelmente, é a única coisa que realmente está andando, são as emendas, né? E que é uma coisa triste, as tais emendas, que eram as emendas secretas, em 2019, Fábio,
600 milhões de reais era o valor das emendas. Na previsão orçamentária de 2023 são 6,7 bi. Quer dizer, aumentou 11 vezes o volume de dinheiro para emendas. E é um troço tão maluco, a gente costuma ouvir a explicação dos deputados, dos senadores, eles falam que essas emendas elas são uma forma de aproximar a sociedade do parlamento, ou ao contrário, o parlamento da sociedade, porque são demandas do poder executivo municipal, os prefeitos, os vereadores também. Mas quando você vai olhar, isso existe na OCDE, de alguma maneira, um pedaço do orçamento que é tocado pelo legislativo. Existe nos Estados Unidos, existe no Brasil. Na OCDE, em média, o legislativo influencia 0,01% do orçamento. É compreensível, porque você tem um sistema parlamentarista. E nos Estados Unidos, é 2,4%. No Brasil, é 25% de todo o dinheiro que o governo pode usar de forma livre. 1/4 de todo o dinheiro que o governo pode usar de forma livre é manuseado pelo Congresso Nacional. É uma coisa única no mundo, não tem paralelo. Então, essa manutenção desse poder é o poder que interessa. Daí vem a força do Arthur Lira, daí vem a, vamos chamar, independência em relação ao governo. Nós estamos observando esse começo com interesse para ver se deslancha. Aliás, vai fazer 100 dias daqui alguns poucos dias, né? Eu acho que sábado fez semana 90, que vem. semana que vem vai 100 dias. Então, vai começar aquele festival de avaliações. O governo vai listar uma série de, entre aspas, conquistas, vai dizer, retomamos o programa de construção de casa própria, que não parou, retomamos o Bolsa Família, que não parou, e vai apresentar um monte de coisa, obras de infraestrutura que também não pararam, porque se tivessem parado eles não iam conseguir inaugurar. Vão anunciar coisas para todos os lados. Mas o fato é que o governo sabe, o Congresso sabe, e você precisa saber que as coisas estão emperradas. Não estão andando do jeito que o governo diz que andam. Não estão andando. Grandes projetos. Cadê o projeto transformador desse governo? O que esse governo pretende realmente? Qual é o novo Brasil que está na cabeça do presidente, que está na cabeça dos principais ministros? Um projeto como aquele Voa Brasil, do ministro dos Portos e Aeroportos, o Márcio França, um projeto que arruma 4, 5 vagas de poltrona em avião para as pessoas mais velhas ou funcionários públicos viajarem por um preço menor, alguns poucos viajarem. Então, tem muito truque, muito marketing, mas por enquanto o governo ainda não começou para valer. Mas para esse começo de governo poder rodar melhor, essa construção política no Congresso Nacional precisa avançar, precisa ser azeitada. E é isso que a gente está acompanhando. Eu não sei se você concorda, esse é o meu ponto de vista sobre esse assunto.